A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNews Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, mas eu não preciso defender a igreja. Você pode assustar com isso que eu estou falando, mas você vai descobrir o porquê no decorrer desse vídeo. Irmãos, como cristãos, muitas vezes somos levados a sentir que é nosso dever proteger e defender a igreja que nós frequentamos. Afinal, a fé é algo que carregamos no coração. Quando alguém a questiona, o impulso de defender o que acreditamos é muito forte. Mas será que realmente nós precisamos defender a igreja? Nós, eu, você, será que nós precisamos? Principalmente nós, da Congregação Cristã no Brasil, que ultimamente estamos sendo uma das igrejas mais bombardeadas aí na internet, né? E muda o que para mim, para você? Muda nada. A resposta que eu vou te dar pode te surpreender. A verdade é que quem segue a Cristo de coração não precisa se envolver em debates, discussão humana para defender a igreja, a instituição. O próprio Cristo nunca nos pediu para proteger sua igreja com palavras, mas sim para segui-lo com as nossas atitudes. Aqueles que buscam a verdade de Deus encontrarão pelo exemplo de vida de seus servos, e não por argumentos vazios ou polêmicas. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e a igreja de Cristo não necessita de advogados. Ela não necessita de advogados humanos para a igreja de Cristo. Por quê, amados? Porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. João 14, verso 6. E isso basta para aqueles que verdadeiramente seguem. O foco deve ser sempre o quê? Viver o Evangelho, não em defender as estruturas terrenas. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, entenderá que a defesa que Cristo requer de nós é uma vida transformada. Portanto, amados, ao invés de entrar em debates sobre a igreja, nós devemos ser o quê? Ser luz. A sua vida, suas atitudes e o amor que você tem que demonstrar ao próximo, que é o que vale, falarão mais alto do que qualquer outro argumento. A igreja é de Deus e Ele mesmo cuida dela. Não precisamos de batalhas humanas, pois a verdade de Cristo sempre prevalecerá. E, irmãos, assim, se nós não precisamos defender com nossos braços, com as nossas palavras, né, então quem que ataca a igreja? E quem ataca a igreja é o adversário, né, o inimigo das nossas almas. E ele usa de pessoas para atacar. Então essas pessoas falam, ele fala na boca de pessoas para atacar a igreja de Cristo. Então se o próprio demônio ataca a igreja, quem assim faz, segue o que ele manda. Por que nós não precisamos defender a igreja com palavras? Não precisamos defender a igreja com palavras porque a obra de Deus se revela através da fé e do exemplo de vida. Como eu disse, como Cristo não pediu para seus seguidores entrarem em discussões, mas para que vivessem de acordo com os ensinamentos do Evangelho, mostrando o caminho através do amor, da humildade e da verdade. Amados, muitos podem falar assim, mas não seria meu dever como cristão defender a instituição da qual eu faço parte? O nosso dever como cristão é seguir a Cristo e viver seus ensinamentos. A igreja é um instrumento de Deus na terra, mas a verdadeira defesa da fé vem através do testemunho vivo. Não precisamos de debates ou confronto, pois Cristo é o suficiente para cuidar da sua igreja. Concorda? Na igreja tem muita gente que tem pensamentos diferentes por falta de conhecimento. Aí tem outra pergunta, se não defendemos a igreja, como podemos demonstrar nosso compromisso com a fé? Demonstramos nosso compromisso com a fé vivendo de acordo com os princípios de Cristo, amando o próximo
sendo misericordiosos e caminhando na verdade. A maior defesa que podemos fazer da igreja é ser exemplo de uma vida transformada pelo Evangelho. Muita gente não demonstra isso e dá mais atenção às disputinhas que tem, né, na internet aí, de quem tem razão, quem tem mais estudo, né? E o que Jesus nos ensinou sobre a defesa da fé? Irmãos, Jesus nos ensinou a não responder com violência ou discussão, mas a defender a outra face, ou melhor, a oferecer a outra face e amar nossos inimigos e perdoar. Ele mostrou que a fé é defendida com ações, não com palavras. O seu próprio sacrifício foi a maior defesa de fé e não foi um discurso. E outra pergunta é: como responder a críticas e questionamentos sobre a igreja, que hoje está bombando na internet? A melhor resposta às críticas e questionamentos sobre a igreja é o que, irmão? Mostrar paciência, amor e sabedoria. Ao invés de se envolver com discussões, é mais eficaz mostrar uma vida moldada pelo Evangelho. Deixe que, amados, você que me acompanha, deixe que a luz de Cristo brilhe em você, para que os outros vejam a verdade através das suas atitudes. Discussão não vai levar a nada. É que nem eu falo e repito. Canais de críticos que tentam atacar a igreja, além de ser usado pelo outro, né? Eles só querem visualização. Irmãos, lembre-se, a igreja de Cristo não depende da nossa defesa, pois quem está no controle é o próprio Deus. Nossa missão é viver o Evangelho em cada ato, em cada palavra, em cada gesto. Quem busca a verdade encontrará em nós um reflexo da graça divina. E isso é a maior demonstração de nossa fé. Não é por meio de argumentos que o reino de Deus é expandido, mas pelo poder de uma vida verdadeiramente transformada. E isso parece estar em extinção, né? Porque muitos não entendem. Que nossas ações sejam um testemunho vivo, irmãos, da presença de Cristo em nós. Que Ele seja glorificado, pois a sua verdade jamais precisará de defesa humana. Jamais, irmãos. Temos que viver em verdade. E tem um verso bíblico a respeito disso que reflete bem essa ideia de que a nossa defesa não deve ser baseada em palavras ou discussões, já que foi a última coisa que eu falei, mas em uma vida de fé. Está em Êxodo capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse versículo nos lembra que é Deus quem luta por nós. Então, se Ele luta por nós, não precisamos nos envolver em debates ou tentar defender a igreja com argumentos. Se eu ficar aqui fazendo um vídeo tentando ter razão, aí a pessoa faz outra coisa. Pois é o Senhor quem cuida, né, da sua obra. Nosso papel é o quê? Confiar nele e viver de acordo com a sua vontade. E isso basta. Agora, imagina só, irmãos, você tentar defender uma igreja. Com que força que você tem? Qual argumento que você tem de você mesmo? Então deixa, irmão, não se preocupe se tem canal falando, se tem uma pessoa falando. Lembre-se de uma coisa: quem é o maior inimigo da igreja é o nosso próprio adversário, né? E quando alguém, uma pessoa, está atacando a igreja, ela está sendo usada pelo adversário, tentando achar que ela vai derrubar a igreja, mas não é o adversário nela. Gente, e o adversário luta com a igreja, há muitos anos. Não é de hoje. Vai dizer que começou a lutar agora com a igreja. Então, irmãos, não cabe a nós se preocupar com isso. Cabe a nós seguir a doutrina de Cristo e andar segundo os seus ensinamentos. A gente tem que viver o Evangelho. Isso basta. Deus abençoe.
Não esquece de deixar